arrepender dos pecados. Arrependimento, com certeza, é importantíssimo. E quando nós falamos de pecado, logo nos vem à mente aqueles mais escandalosos, como adultério, falso testemunho, homicídio, outras coisas semelhantes. Mas, na verdade, eu tenho convicção que não há pecado maior que o homem possa cometer na face da terra do que duvidar do Senhor Jesus. Não há pecado maior que o homem possa cometer do que duvidar da palavra de Deus, porque aquele que duvida de Deus faz de Deus mentiroso. E é por isso que a ira de Deus sobre ele permanece. Na verdade, foi por isso que o homem caiu. Foi por isso que a morte entrou no mundo. Foi por isso que Adão foi expulso do jardim do Éden. Foi porque eles não creram em Deus. Eu creio que vale a pena nós revermos essa história. Eu queria, se você puder, acompanhar comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Os resultados do pecado nós encontramos no verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Certamente foi um pecado grave o comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Certamente foi um pecado grave a desobediência ao mandamento de Deus, mas esses pecados, eles são consequência, esses pecados são resultados do primeiro e do maior pecado. No livro de João, capítulo 16, verso 8 ao 10, está escrito, falando do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glória a Deus. O maior pecado do homem não foi não crer em Deus, duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, duvidar das intenções de Deus, duvidar do caráter de Deus. Eva e Adão decidiram crer em Satanás, que acusava Deus de não querer que eles comessem do fruto proibido, porque não queria que o homem chegasse a ser igual a Deus. Em outras palavras, Satanás acusou Deus de ser mentiroso, de ser mesquinho, de ser mau caráter. O homem preferiu crer nas palavras da serpente do que crer em um Deus santo que preparou o jardim do Éden com todas as suas delícias, com todos os seus frutos, com todas as suas criaturas, e ainda tinha dado ao homem o poder de dominar sobre tudo aquilo que o homem que estava no jardim. O homem preferiu crer na mentira de Satanás do que acreditar na verdade de Deus. E é por isso que a salvação vem pela fé.
É por isso que a perdição e a morte são resultados da dúvida. Crer em Deus gera vida. Não crer em Deus é fazer Deus mentiroso. Não crer em Deus é crer em Satanás e leva à morte, a morte eterna. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo de número 1, verso 22 a 25, dizendo o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências do seu coração, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Querido, vale a pena crer em Deus, vale a pena crer na palavra de Deus. Crer em Deus é a chave da nossa vitória. Você crê em Deus? Você acredita no caráter de Deus? Você crê que Ele é um Deus que fala a verdade? A sua salvação depende disso. São palavras do Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 1, 12, 3, 16, 8, capítulo 12, verso 44. Todos quantos o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. A salvação vem de crer em Jesus e crer nas suas palavras. A palavra de Deus diz que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus vivo, e Ele está sentado à direita do Pai. Você crê literalmente nessas palavras? Satanás continua dizendo que não é assim, que isso é um mito, que essa história é invenção de homens, mas a palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê nisso? Se você crê nisso, você tem a vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. É a palavra de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê nele e você crê no que diz a sua palavra, então será salvo tu e a tua casa. Em João 5,3 está escrito: estas coisas vos escrevo a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Glória a Deus. Eu amo esse texto, eu amo essa palavra, aleluia. Ele diz: tem a vida eterna. Não é terá ou teve, mas tem. Mas eu queria perguntar a você, querido, quando Satanás diz para você que a sua enfermidade é incurável, que o médico já disse que não tem jeito, que não tem solução, e a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas